Fala pessoal do canal Fala Fono, hoje nós vamos conversar sobre meu filho está na fono, vai demorar muito para ele começar a melhorar? Quanto tempo, quantas sessões, quando eu vou começar a ver resultado? Então se você quer saber mais, fica ligado. Gente, então se você está interessado em saber quanto tempo vai demorar para o seu filho começar a ter resultados, se você está levando sua criança na fono, você está no lugar certo. É isso que nós vamos discutir aqui agora. Então é importante a gente saber que, às vezes, o que a gente quer é que o nosso filho fale, uma criança que não fala, que nosso filho acerte o fonema, uma criança que fala fonemas, mas que tem dificuldade em um fonema específico, ou que nossa criança, enfim, X, Y, Z, a gente sabe o que a gente precisa, na maioria das vezes. A gente sabe a dificuldade que a criança tem. Então, vamos supor que seja uma escada, tá? A gente quer que a criança chegue aqui em cima. O que a gente, às vezes, não consegue enxergar é os degraus que a criança vem galgando enquanto ela ainda não chegou aqui em cima. A evolução que não está evidente, a evolução que é um precursor daquela habilidade que a gente está esperando na nossa criança. Então, a primeira coisa que você tem que saber, não adianta você perguntar para minha fono, é 10 sessões? É 5 sessões? É 15 sessões? Quantas sessões meu filho vai demorar para falar? Porque a gente não tem um número exato, a gente não tem uma bola de cristal, a gente não tem como prever, né? Não depende só da gente, depende também da assiduidade da família, depende da personalidade da criança, depende de uma N fatores. Às vezes até choveu, a família não vem, depende disso. Ah, tem férias, a família vai parar um mês por conta das férias, a gente perde alguma coisa que já foi alcançada ali naquele meio tempo. Então são muitas variáveis pra gente conseguir dar um número. Impossível. E quando a gente fala um número, parece que o universo conspira contra e faz a gente morder a língua, né? E não acontece naquele momento que a gente previu. Então às vezes tá fácil, a gente fala, olha, é curto prazo. Tá mais ou menos, né, uma coisa que não tá difícil, mas que tem muita construção a ser feita, médio prazo. Ah, olha, é um transtorno, uma questão de longo prazo. Então isso você vai ouvir de uma fono. Agora, um número de sessões não vai, sabe? Eu sei que às vezes a gente fica ansioso, né? Eu sou fono, mas eu também sou mãe. Já levei minhas crianças na fono. E foi um momento interessante pra mim ver o quanto que eu tava ansiosa, o quanto que eu achava que não, você não precisa avaliar minha filha, eu já tô te falando o que que ela tem, né? Agora você precisa executar o que eu não tô conseguindo fazer. E não é assim que funciona. A gente tem que ter, a nossa ansiedade é um fator que pesa contra o avanço do desenvolvimento daquela criança. Porque a ansiedade, ela atrapalha, ela coloca o carro na frente dos bois, e aí a gente não consegue percorrer o caminho com a tranquilidade que a gente gostaria, com a efetividade que a gente gostaria, porque a gente tá tendo que lidar com egos, com ansiedades, com estresse, né? E isso tudo a criança sente. Mesmo que ela seja bem pequenininha, ela percebe no ambiente, no tom das palavras, nas relações, no clima, ela acaba percebendo. Então, o que a gente pode perguntar para a fono? Olha, você acha que essa é uma questão de médio prazo, de curto prazo ou de longo prazo para se resolver? E aí ela vai te dar a opinião dela, que não necessariamente vai se transpor na realidade, porque às vezes a gente acha que é uma coisa simples e a gente percebe que a criança evolui, mas numa velocidade muito lenta e que aquele trajeto de desenvolvimento não está apontando para um desenvolvimento de uma criança com atraso, sim para o desenvolvimento de uma criança com um transtorno, porque o ritmo é muito lento, por mais que ela esteja na direção certa. E aí muda de figura, né? Principalmente em caso de criança que a gente ainda não fechou o diagnóstico, a gente tem um pré-diagnóstico, a gente tem uma ideia da dificuldade da criança, mas a gente ainda não tem certeza disso. Até porque muitas vezes a criança está na esquina da vida. A gente não sabe se ela vai dobrar para o curso do desenvolvimento típico, do desenvolvimento atípico, do desenvolvimento normal, do desenvolvimento com atraso, do desenvolvimento com transtorno, a gente não sabe ainda, ela está na esquina da vida. Então é difícil dar as informações. E aí, como família, eu sei que a gente quer, a gente pede, a gente insiste, mas o que a gente pode pedir que é mais produtivo do que um número de quantas sessões essa criança vai precisar? A fono fez a avaliação? A criança foi avaliada para a dificuldade dela? Ou ela chegou e a fono já está fazendo uma estimulação geral? 2. Fez a avaliação, gerou um relatório? Ali está descrito como a minha criança se encontra agora e quais são os objetivos da terapia a partir de agora? É muito importante ter isso. 3. Tenha os objetivos, eu sei onde a minha criança precisa chegar. Quais estratégias serão usadas para ela chegar lá? 4. Qual é a minha parte como família para ajudar o meu filho no desenvolvimento dele? 5. Fono, por favor, me mostre as evoluções do meu filho. Porque às vezes as evoluções estão lá. A fono fala, nossa, ele foi super bem e tá melhorando muito. E a mãe em casa, para ela, se ela não vê a cereja do bolo, ela não enxerga o bolo.
A massa tá lá, o recheio tá lá, a cobertura tá lá, mas se ela não vê a cereja, é como se não tivesse bolo. Enquanto não chegar naquilo que a família tem expectativa, é como se não tivesse acontecido nada. Mas foi construído, foi preparada uma base, estão se montando camadas, né? Tá sendo construído. Então, forno, me mostre que evolução que meu filho tá tendo, o que ele consegue agora que antes ele não conseguia, que habilidades ele vem desenvolvendo, o que ele tá fazendo agora melhor do que ele fazia antes. Então pede para a fono te mostrar e ela vai, ou ela deve, saber pontuar essas coisas. Se você pediu essas 5 coisas para sua fono, para o seu forno, e ele não tá te dando, provavelmente esse não é o melhor forno para você. Você talvez precise de alguém que faça um trabalho voltado para criança, voltado para intervenção precoce, voltado para o que você precisa, né? Porque na fonoaudiologia, como na medicina, existem diversas áreas. Eu não vou com problema de joelho no oftalmologista. Então, às vezes estou com uma fono ali que é da disfagia, ela entende um pouco de desenvolvimento infantil, mas de repente ela não vai saber com a profundidade que eu preciso para ter o desenvolvimento que eu preciso, né, no menor tempo possível, da melhor forma possível para minha criança. Então era sobre isso o vídeo de hoje. Frustrante, né? Eu não falar para você, não, leva na fono, 10 sessões resolve, né? Mesmo porque eu nem sei a dificuldade da sua criança, as pessoas querem me perguntar isso. Ju, eu tô levando meu filho na fono, quantas sessões até eu começar a ver melhora? Não sei a dificuldade da sua criança, não sei quais são os objetivos terapêuticos com ela, não sei quais são as estratégias que estão sendo utilizadas, não sei quem é essa fono, eu não sei, não tenho como tirar o número da cartola. E mesmo que eu soubesse todas essas coisas, o máximo que eu poderia oferecer, olha, possivelmente é uma questão de curto prazo, possivelmente é uma questão de médio prazo, possivelmente é uma questão de longo prazo. Isso é o que a gente consegue oferecer. Um número, curto prazo quanto? Médio prazo quanto? Curto prazo, pense ali em 3, 6 meses. Médio prazo, 6 meses a 2 anos. Longo prazo, possivelmente é uma coisa que vai ser tratada por muitos anos. Então, assim, esses números eu tô falando por alto, tá? Eu desconheço, talvez exista, mas eu desconheço algum estudo que pontue como curto prazo é de tanto a tanto tempo, médio prazo é de tanto ou longo prazo é de tanto, tá? Eu tô colocando aqui o que eu uso na prática, para vocês entenderem e para vocês poderem até diminuir essa ansiedade. Quando a gente dá espaço para a criança errar, para a criança não atingir as expectativas, para a criança ser criança, isso dá confiança para ela querer tentar acertar. Se a gente está cobrando muito, se a gente tem muita aquela expectativa, se a gente coloca em cima daquela criança o peso para ela atingir as nossas expectativas, porque eu tô pagando fono, porque eu tô fazendo, porque eu tô te trazendo aqui, você tem que fazer, tem que se esforçar. Se a gente coloca esse peso em cima da criança, chances são de que ela vai ficar mais travada. E ao invés disso ajudar, vai atrapalhar, tá? Então era esse o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários que a gente responde todo mundo. Vejo vocês na semana que vem.